No Kremlin discute-se uma possível invasão russa a países da OTAN, com provas das inteligências ocidentais. A inteligência alemã declarou isso repentinamente. E o Instituto para o Estudo da Guerra de Washington escreve diretamente: a Rússia está acelerando a fase de preparação informacional e psicológica, a fase 0 de sua campanha de preparação para uma futura guerra. O Kremlin está criando condições para justificar e mobilizar o apoio público para qualquer possível futura agressão russa contra a OTAN. Como exemplo, analistas mencionam várias declarações do Kremlin alegando que Reino Unido, França e Alemanha estariam preparando provocações contra a Federação Russa. Recentemente, o Serviço de Inteligência Externa da Rússia declarou que o Reino Unido planeja organizar um ataque de um grupo de russos pró-ucranianos contra um navio da Marinha da Ucrânia ou contra uma embarcação civil estrangeira em um porto europeu. E depois disso, a Rússia será acusada. E para evitar tais provocações, a Rússia deve atacar primeiro. Essa é a lógica do Serviço de Inteligência Externa e do Kremlin. Sou Alexei Petty. Vamos analisar, pois há muitas declarações, mas todas indicam que a Rússia iniciou oficialmente a primeira fase da invasão à Europa. Antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias saem várias matérias de notícias e análises para que você fique por dentro de absolutamente todas as novidades. Por isso, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito apoiar o canal do YouTube de Alexei Petty. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. No Kremlin, discute-se uma possível invasão russa a países da OTAN. Os serviços de inteligência ocidentais têm provas disso. O comissário europeu de defesa Andrius Kubilius relatou isso ao jornal Vivorocha. A seguir sua citação: eu confio nos serviços de inteligência e a inteligência alemã afirma que tem provas de que o Kremlin está discutindo um ataque à OTAN. E se eles estão discutindo isso, será que estão planejando um ataque? Ainda não sabemos. Mas esses sinais devem ser levados extremamente a sério. Eles podem estar prontos para a guerra. Também devemos nos preparar e aprender tanto com os ucranianos quanto com os russos. Depois, Kubilius admitiu que o exército russo está preso na Ucrânia, o que obviamente desagrada o Kremlin. Ao mesmo tempo, ele observa que a Rússia se adaptou à tática moderna de guerra e está produzindo uma quantidade enorme de armas. O comissário europeu de segurança disse que a Ucrânia está pronta para ajudar os aliados ocidentais a se prepararem para a possível invasão russa. Mas e depois? Kubilius observa que não basta simplesmente comprar drones interceptadores dos ucranianos e aprender a operá-los. Citação: devemos aprender flexibilidade com os ucranianos. Vejam, a indústria de defesa deles, agora ela se baseia em startups, mas eles não apenas produzem equipamentos, eles observam como são usados no campo de batalha e os aprimoram constantemente. As empresas que fabricam drones, na verdade, têm seus próprios batalhões de drones. Impressiona como os ucranianos se libertaram das estruturas burocráticas diante do ataque russo. Ao mesmo tempo, o ex-secretário-geral da OTAN, George Robertson, pediu aos britânicos que deixem de lado o pensamento pacífico e comecem a se preparar para um grande conflito. O Lord Robertson, que liderou a OTAN de 1999 a 2003, destacou que a Grã-Bretanha deve aprender a agir com flexibilidade e assumir a responsabilidade por sua própria segurança. Robertson também expressou preocupação com as alianças entre Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un, chamando essa combinação de algo a ser temido. Segue uma citação de Robertson: não parece que qualquer um desses líderes vá mudar em breve. Eu me encontrei com Vladimir Putin 9 vezes e posso dizer, não se pode confiar nele. O Reino Unido já sofre ataques cibernéticos e manipulação de informação diariamente. Pode-se considerar coincidência que Jaguar, Land Rover, Wade Prowse e Harrods tenham sido atacados ao mesmo tempo? Já estamos sob ataque, só que não são explosões e sim ataques cibernéticos. Agora, as preocupações de Robertson são confirmadas pelos russos. O Instituto de Estudos de Guerra de Washington escreve que a Rússia está acelerando a fase de preparação informacional e psicológica, a fase 0 de sua campanha para se preparar para uma possível guerra futura com a OTAN.
Assim, os analistas observam que, em 6 de outubro, o Serviço de Inteligência Externa da Rússia declarou que o Reino Unido planeja organizar um ataque de um grupo de russos pró-ucranianos contra um navio da Marinha da Ucrânia que está baseado no Reino Unido. Ou qualquer embarcação civil estrangeira. No portal europeu, lê-se: a declaração do Serviço de Inteligência Externa, de 6 de outubro segue afirmações falsas anteriores do Serviço de Inteligência Externa sobre países europeus como Polônia, Moldávia e Sérvia. Nas últimas semanas, o Serviço de Inteligência Externa tem feito declarações parecidas com mais frequência, indicando um novo esquema de ações coordenadas. Em seguida, os analistas destacam que a Rússia, ao que tudo indica, está se preparando dentro da fase de criação de condições físicas e psicológicas para contingências militares. Ao mesmo tempo, desde o outono de 2025, os ataques russos aumentaram significativamente. O sinal mais notável disso foram as invasões de drones no espaço aéreo da OTAN. Citação: esse modelo de atividade organizada sugere que a Rússia entrou na primeira fase de preparação, a fase 0, para passar a um nível mais elevado de guerra do que aquele em que a Rússia está atualmente envolvida. Por exemplo, para uma futura guerra entre a OTAN e a Rússia. Ao mesmo tempo, o Instituto para o Estudo da Guerra atualmente não avalia se o Kremlin decidiu participar de uma guerra mais agressiva ou em que prazo isso pode acontecer. A Rússia segue planos de longo prazo que, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, podem preparar o país para um futuro conflito com a OTAN, como a reestruturação dos distritos militares russos na fronteira ocidental e o aumento das bases militares na fronteira com a Finlândia. O Instituto para o Estudo da Guerra não observa sinais de que a Rússia esteja se preparando ativamente para um conflito inevitável com a OTAN neste momento. Ao mesmo tempo, é indicado que, com tais provocações, a Rússia busca semear o medo entre a população europeia e minar a determinação da OTAN. E a ampla variedade de tipos e locais de ataques visa criar a sensação de que a ameaça de violência se espalha por toda a Europa. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia tenta usar o medo na Europa para conseguir concessões na guerra contra a Ucrânia e em possível conflito futuro com a OTAN. A Rússia também tenta pressionar a Europa a reduzir ou encerrar seus atuais esforços para fortalecer sua defesa. Por medo de que esses esforços provoquem ataques russos, o Kremlin cria condições para justificar e mobilizar o apoio público a qualquer possível futura agressão russa contra a OTAN. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se, até mais a todos.